O transtorno bipolar é uma problemática de natureza psicológica. É a antiga depressão. A história da depressão perde-se na própria história da humanidade. Se nós remontarmos a literatura histórica da psicologia, vamos encontrar o rei Saul dominado pela depressão, especialmente pelo transtorno bipolar. E é nesse aspecto da Bíblia que nós vemos a musicoterapia, quando Davi vai compor os salmos e canta para poder acalmar o tormento do rei Saul. Ele tinha as fases de euforia, nas quais apresentava-se de maneira turbulenta pelo excesso de alegria. E logo depois, ele fazia a curva descendente e tombava na melancolia. Mais tarde, os gregos denominaram esse transtorno, ao tempo de Hipócrates, 400 anos antes de Jesus, como sendo melancolia. A melancolia tomou conta da história da humanidade. E por volta do século II, depois de Jesus, a melancolia recebeu um nome muito especial dos cristãos primitivos. Concomitantemente, os gregos acreditavam que neste fenômeno da bipolaridade, a depressão eufórica e a depressão nostálgica, como sendo interferência dos deuses, é a primeira manifestação de natureza obsessiva, reconhecida não somente pelos sábios, como também pelo populacho. Foi mais tarde, a partir do século XII, quando houve um período terrível de melancolia depressiva profunda, que se considerou a intervenção dos demônios, buscando-se amparo na Bíblia. E por volta do século XVII, aparece na história dos fenômenos turbulentos pela primeira vez a palavra depression, em inglês. Posteriormente, a depressão entra na história da psicologia, que se separa da psiquiatria, e no século XIX, por volta de 1870, um psicólogo de nome Da Costa faz uma análise dos transtornos variados, entre os quais o distúrbio do pânico. É muito interessante a história do distúrbio do pânico, porque remonta a uma lenda grega. O deus Pan tomava conta das montanhas da Arcádia. E quando algum desavisado se aproximava das montanhas, o deus Pan aparecia. Era aquele deus, parte ser humano, parte animal. E a pessoa então entrava em pânico. Mais tarde, foi possível retirar o distúrbio do pânico da depressão. Então, aquele que tem o distúrbio do pânico não é mais, tecnicamente, um psicopata depressivo, porque as características são especiais. Mas agora, no século XXI, a depressão deixou de ser uma doença para ser, como muito bem foi colocado, um transtorno de natureza psicológica. Então, nós vamos encontrar a depressão unipolar, a melancolia apenas, a euforia, esse bem-estar exagerado, que é descarga de adrenalina, com características muito próprias. Então, nós vamos notar que no fenômeno depressivo, tanto podemos apresentar uma face como a dupla face. Mas, na realidade, coube ao espiritismo a grande tarefa de estabelecer uma regra de segurança. Na raiz de todo problema, o doente é o espírito. Tese, aliás, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, que exara nestas palavras: não existem doenças, existem doentes. Pessoas sensíveis aos distúrbios, às infecções, aos transtornos. Dessa forma, nós vamos ver que a depressão bipolar está perfeitamente bem localizada nessas manifestações, como na unipolar, na sua independência. Mas deveremos considerar que, seja num caso, seja no outro caso, há sempre
uma perturbação espiritual. O indivíduo já traz em si a debilidade, a culpa, a criança ferida. E então ele faz a introspecção e o seu organismo responde. Para ser bem claro, os estudiosos da psicologia determinaram causas de natureza genética. A hereditariedade, por exemplo. Se a pessoa é descendente de alguém que tem depressão, ele tem 30% de probabilidade de ser depressivo também. Se ambos os pais forem depressivos, ele terá 70% de probabilidades para depressão, porque ela tem um caráter genético. Mas ele, senhor desses problemas hereditários, ele pode fazer a reversão, através do cultivo de ideias positivas, através do exercício da meditação, através da prece. No capítulo 23 do Livro dos Médiuns, das obsessões, Allan Kardec demonstra que a maior cura das obsessões é através da paciência, da oração, das ações de benemerência do portador e da doutrinação, no caso de obsessão, do espírito perseguidor. Então, numa panorâmica, nós vemos uma depressão de natureza endógena, interna, e exógena, externa. Por exemplo, conflitos de família. A criança assimila. Pais autoritários. A criança joga para dentro os seus sentimentos e aparenta aquilo que agrada aos pais. Mais tarde, esse conflito vai resultar em transtorno de natureza depressiva, principalmente no período da transição sexual. A afirmação da personalidade. No momento em que o organismo constrói os órgãos anexos da sexualidade, esses conflitos vêm à tona e podem levar a estados depressivos orgânica. Mas, normalmente, quando a natureza orgânica vai apresentando, os débitos atraem os inimigos. E essas entidades acercam-se e pioram o quadro. Razão pela qual dois doentes com as mesmas características, fazendo o mesmo tratamento, um melhora e o outro não. Os barbitúricos têm o objetivo de envolver as células dos nossos neurônios e obrigá-los a produzir a substância, o neuropeptídeo, o comunicador. São emissões eletroquímicas. O neurônio lança uma substância química, e os choques se reduzem. Quando o barbitúrico envolve o neurônio, ele transmite de uma maneira orgânica aquilo que o organismo está fazendo. Daí todo mundo que toma barbitúrico tem muitas sequelas, mal-estar, muito sono ou pouco sono, impotência, desinteresse, perda da função sexual. Há um desinteresse sexual muito grande, perda da afetividade. É muito curioso que a família reclama, eles não gostam mais de mim, perde completamente. Perde essa sensibilidade emocional. E como tem uma culpa no inconsciente, ele, de um lado, sofre por ser depressivo. Por outro lado, ele gosta de ser depressivo porque manipula a família. É uma coisa muito sutil. Quando nós temos um depressivo em casa, ficamos preocupados com ele. E no inconsciente ele gosta. É uma maneira de apresentar os seus conflitos. Nos Estados Unidos, existe uma corrente de que o depressivo está inconscientemente se vingando de algo, por isso faz a família sofrer. Isso, em termos literais, não é a realidade. Mas, em verdade, a depressão é o pior mal dos últimos séculos. Existem hoje, segundo a estatística da Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 380 milhões de pessoas depressivas no mundo. E se acredita que até 2025, a maior causa mortes não será mais nem o câncer, nem as perturbações cardíacas, mas a depressão pelo suicídio. Nos Estados Unidos, suicídio pelas armas de fogo.
porque em cada 15 minutos alguém se mata e morre nos Estados Unidos. E em cada 10 segundos alguém tenta. Então, é uma estatística alarmante, porque no momento atual, em que há muita carência de afeto, crianças sentem um mundo vazio. Jovens pegam atitudes esdrúxulas para afirmar a personalidade, os esportes radicais. Os esportes radicais vêm de conflitos internos para chamar a atenção. Então, nós vivemos um momento muito difícil. Mas o espiritismo constitui a melhor terapêutica preventiva. Primeiro, porque nos diz ninguém morre. Se nós cometemos o suicídio na depressão, é um crime, porque permitimos que se instalasse o desequilíbrio. Então, somos responsáveis. Dessa maneira, nós deveríamos cultivar a fraternidade. Na fraternidade, nós conseguimos cambiar, transformar os nossos conflitos. Ainda há poucos dias eu li uma das frases notáveis de Chico Xavier, que quando a dor vem nos pegar, se estamos trabalhando no bem, ela adia, ela transfere de tempo, porque nós estamos ganhando mérito. O bem anula o mal que nós fizemos. Mas se nós estamos ociosos, naturalmente vem o conflito e nós entramos na faixa do desespero. E há também aqui publicado nos Estados Unidos, aliás, um amigo me conseguiu uma obra extraordinária de um jornalista do melhor periódico de Nova York. O livro se chama O Demônio do Meio-Dia. O autor, Solomon. Ele escreveu o segundo livro sobre isso. Eu tive a oportunidade de ler e é impressionante. Ele explica que existem quase 200 terapêuticas alternativas, fora a alopatia e a homeopatia. Ele tentou praticamente todas e continua depressivo. E é um grande escritor. Winston Churchill era depressivo. Então, na história da humanidade, o número dos depressivos é assustador. E na atualidade. Então, nós recomendamos a quem tenha depressões ou melancolias, que mude de humor rapidamente, estado depressivo, daqui a pouco sai eufórico, para que rompa de maneira nenhuma a medicação. Nós, latino-americanos e brasileiros especialmente, tomamos a dose, melhoramos, já estou curado. Mascara a doença, ela volta. A questão é tempo. É ter o chamado gatilho disparador. Quando qualquer uma coisa dispara o gatilho, fazemos associação inconsciente e entramos em depressão. E a recidiva é sempre pior, até ficar crônica. Crônica não tem jeito. Então, eu tenho um médico, muito amigo, psiquiatra, e ele é animador. Ele diz assim, em 10 pessoas, 3 já foram depressivas. 3 são depressivas. 3 serão depressivas. E o último vai ficar tão desesperado que entra em depressão também.